Olá, ao meu lado, Ana Mir. Ana Mir é mãe de Zahará. Está conosco aqui. Primeiro eu queria te agradecer por estar conosco aqui para dar essa entrevista que será um divisor de águas. Para você que está nos acompanhando, para toda a população iguaçuense, o Brasil também, sobretudo também para as pessoas que se acham no direito de julgar a vida de alguém que nem está aqui mais para se defender. Essa entrevista será reveladora tanto para você que está nos acompanhando, para toda a população, mas também para mim, porque eu vou bater um papo aqui com a Ana Mir. Fica com a gente e acompanha essa entrevista muito especial. Ana Mir, muito obrigado por você ter topado conversar comigo e com as pessoas, né, que acaba sendo um diálogo aqui de mão dupla. Antes de começarmos a gravar, você estava desabafando aqui comigo sobre como é difícil continuar, como é difícil fazer com que sua vida volte ao normal. E mais difícil ainda é ser um porto seguro para os que ficaram. Então você está tentando superar a sua perda e a perda também das pessoas que estão próximas a você, como seus filhos, que sentem falta da irmã. E tudo isso dói muito. E por mais que já tenha passado alguns dias, né, um mês e alguns dias, ainda dói bastante. Era sobre isso que você estava falando comigo. E eu ia te perguntar, na medida do possível, você está bem na medida do possível? Eu agradeço a oportunidade de, como sempre falo, eu sou a voz da minha filha, porque ela não está mais entre nós. E eu agradeço a cada um também que está assistindo, que eu sei que é uma pessoa que se coloca no meu lugar, uma pessoa que imagina, né, toda essa situação e fica horrorizado, com certeza também. É muito difícil estar viva, porque assim, é como se eu não estivesse aqui, a minha mente já não funciona mais, nada mais faz sentido. E eu preciso resistir. Todo dia é mais um dia, mas o tempo parou, né? Porque simplesmente tiraram das nossas vidas, tiraram a nossa vida, porque azar era tudo, tudo para nós, a nossa alegria era doce, amável, né? Então, assim, simplesmente uma desgraçada veio e resolveu tirar a vida dela, de uma pessoa que todo mundo conhece, né? Que é a Zahara, e sabe como ela era amável. Não foi uma simples pessoa. É bem difícil me expressar, sabe? Até de organizar as ideias, né, Ana Mir? Sim, não tem horário para dormir, não tem sentido mais para nada, né? Nada mais importa. E assim, eu sei que eu preciso buscar por justiça representá-la aqui, né? Então, assim, tem os meus filhos também que eu preciso cuidar deles e eu preciso estar presente na vida deles, porque por mim eu simplesmente deixava de existir, que era muito mais fácil. Em algum momento você soube ou descobriu que a Zahará estaria envolvida com tráfico, prostituição ou com homens casados? De maneira alguma, de maneira alguma, eu sempre acompanhava a rotina dela e ela era muito amiga minha, nós conversávamos sobre tudo. Então, assim, eu me criei no Porto Meira, né? Então, assim, você imagina as coisas que eu já vi, todo mundo ali já vê. E quando ela era criança, nós nos mudamos para uma chácara, justamente para ficar afastada de tudo, por mais segurança. É o que eu queria. Então, assim, ela sempre foi criada dessa forma, de se preservar de qualquer coisa. E conversávamos sobre tudo. Então, assim, quando a gente falava sobre esse tipo de coisa, de drogas, ela sempre teve muita aversão a isso, sabe? Imagine
fazer mal, né? O que a gente sempre conversava também sobre tráfico, como quando via alguma notícia. Então, assim, ela se emocionava quando falava, ela falava assim, mãe, como que alguém tem coragem de vender, ganhar dinheiro destruindo famílias, destruindo vidas? Ela tinha aversão a isso. E a respeito de prostituição, como você está falando, de repente alguém que está assistindo pensa assim, mãe, é a última a saber, jamais vai falar, né? Só que assim, eu conhecia a rotina da minha filha, eu sabia o que ela estava fazendo. E na época que teve a pandemia, logo que ela estava ali recebendo o seguro-desemprego, que a loja foi fechada, porque todas as lojas estavam fechando, ela trabalhou, ela fazia extra numa o que aparecia de lavar pratos ou coisa assim. Você acha que alguém que estivesse vendendo o corpo ia se sujeitar a esse tipo de trabalho? Então, assim, ela pegava extras desse tipo de serviço, assim, entende? Então, não ganha muito, você sabe que não ganha muito, né? Então, por que que a pessoa vai pegar um serviço que ganha pouco, se ela, como, né, trabalhando como na área de prostituição, ela vai ganhar muito mais, que todos sabem que ela era muito bonita, né? Então, assim, ela sempre teve aversão a esse tipo de coisa, sabe? Saía, ia pra balada, o que eu não concordava, né? Ela tinha a vida dela, assim, Jovem, né? eu não concordava, mas agora chegar a esse ponto, jamais, jamais. Nami, eu estou te fazendo essa pergunta porque está circulando nas mídias sociais e nos grupos de WhatsApp um vídeo, né, um recorte de um apresentador chamado Dr. Nelson, da Rádio Cultura, do programa Contraponto, onde ele afirma que o caso da sua filha seria envolvimento com tráfico e prostituição. E por isso eu estou te fazendo essa pergunta. Por isso que eu te perguntei. Você chegou a receber esse vídeo? Chegou a ver esse vídeo? Eu, muitos dias depois da coletiva, eu vi muitos comentários nas redes sociais de coisas ofensivas a respeito da minha filha. E eu não dou conta de responder. Eu nem sou ligada a redes sociais. Agora, com essa tragédia, eu comecei mais me fazer presente por ela. Nem sei mexer em muitas coisas. Então, assim, eu vi muitos comentários ofensivos. E eu não tinha noção. Foi ontem que eu recebi esse vídeo. E eu fiquei chocada, sabe? De uma forma assim, você pensa, já senti toda a dor possível. Mas não, ainda tem mais. Esse homem, ele me deu um soco no estômago com essa atitude. E ele se mostrou como uma pessoa horrorosa, sem escrúpulos, porque como que alguém pode afirmar algo assim para ter audiência? Aonde chega a frieza do ser humano, a maldade do ser humano, de usar a imagem da minha filha para ter audiência, falando coisas como se ele fosse privilegiado de saber coisas que ninguém sabia, pois naquele momento que ele estava falando, estava acontecendo a coletiva. E o delegado, ele falou ali que ele não ia revelar as motivações. E uma pessoa falou assim, perguntou para ele ainda, porque eu estava ali naquele momento, e a pessoa perguntou, mas o senhor citou que a mulher que está presa é traficante. A Zahara tinha envolvimento com drogas, com esse tipo de coisa? Ele falou assim, não. Eu falei que não ia mencionar o motivo, porque a gente está investigando, a gente não sabe a real motivação, mas isso eu afirmo que não. Então, assim, quando eu recebi... Porque todo momento eu converso com os policiais, os investigadores do caso. Todo momento. E quando saiu esse vídeo que me mandaram, que na verdade não me mandaram, eu vi, né, em grupo de WhatsApp, eu voltei a falar com a investigadora, eu falei assim, tem alguma coisa que eu não saiba? Porque tudo eu converso com vocês, vocês deixaram claro na coletiva. Ela falou assim, nada, não tem nada, absolutamente nada relacionado a isso. Então, assim, eu quero saber quem foi essa pessoa que passou alguma coisa para esse homem, né? Eu Qual acho, que ele, policial? acho que ele fala que foi algum amigo dele da Polícia Sim, Civil. sim, eu ouvi várias vezes. Eu busquei esse programa, que ainda tá no ar, Para né? ver se era verdade É mesmo. isso, que se ele tinha falado, eu busquei.
ouvi várias vezes, eu até escrevi palavra por palavra que ele mencionou ali, né? Então, assim, se ele está falando isso, quem falou isso para ele? Agora eu quero saber qual policial que falou isso para ele. Porque não é simplesmente você denegrir a imagem de uma pessoa, já chega tanta dor que a gente não tem palavras para descrever o que nós estamos passando. Ela não está aqui para se defender. E alguém simplesmente denigra a imagem dela, suja a imagem dela dessa forma. Qual o preço disso, sabe? Eu não consigo expressar qual o motivo para esse homem fazer isso. Como que alguém... Eu não sei, não consigo nem mais falar. Bom, é uma pena, né, que isso tenha acontecido, porque é a dor de uma mãe, né, e como você falou, a Zahara não está mais aqui, nem para se defender das coisas que falam ou comentam. Né? Então é isso que com certeza você, o seu coração de mãe, te deixa angustiada e triste com isso. Né? Você chegou a entrar em contato com a rádio, alguma coisa assim? Não, nem o teu trabalho. O que nós vamos fazer é o que nos cabe, né? Sabe, processar esse homem. Porque, assim, até que ponto chega, né, o ser humano, se é que se pode chamar de ser humano uma pessoa assim? Que diante dessa dor, de tudo que a gente está passando, ainda tem que se mostrar que ele colocou ali a vítima como se ela tivesse envolvida com coisas horríveis, sabe? Porque a gente sabe, quando alguém que faz coisas desse tipo morre, a gente não deseja morte a ninguém. Mas se você pensa assim, é um traficante, é um ladrão, quem que você vai preferir? Que um cidadão de bem morra ou um traficante? Com certeza um traficante. Então, assim, o que essa pessoa passou? Que a pessoa, de certa forma, merecia ter morrido. Das entrelinhas, o que esse homem quis dizer? Não simplesmente foram aquelas palavras, né? Uma pessoa que ela teve o fim que merecia, porque se envolvia com coisas erradas. Porque quando você mexe com coisas erradas, você sabe onde você vai parar. Então, assim, não foi simplesmente o que ele falou ali, o que estava nas entrelinhas, o que ele quis passar para a população. Quantas pessoas assistiram isso? E depois, quando ele vai ter que se retratar, quantas pessoas vão assistir a retratação dele? Será que as mesmas pessoas que ouviram isso, elas vão saber da retratação? O que vai passar? O que passou pela cabeça delas? Entende? Tem como reparar isso? Isso é irreparável. O que ele fez não vai ter como consertar. Anami, qual a principal fonte de renda da sua filha enquanto ela estava em vida? A Zá, ela trabalhou, ela foi crescendo profissionalmente. Então, assim, ela começou quando ela fez 18 anos, ela começou a trabalhar no shopping, trabalhou no café, depois ela trabalhou como vendedora e assim ela foi se desenvolvendo, foi gerente e sempre quando ela saía, porque alguém procurava para algo, de certa forma, melhor, né? E O pai dela é vivo? Era vivo nessa época? não, o pai dela morreu em 2011, né? Eu me separei quando ela tinha nem 2 anos. Me separei do pai dela. E ele deixou alguma herança? Então, foi assim, ela trabalhava como vendedora e depois ela começou a trabalhar, de certa forma, ela começou a ter lucros com parcerias, né? Com o próprio produto, né? Ou então Serviço? o valor, ela fazia trocas de produtos de estética, Permuta. exatamente. E em 2011, o pai dela faleceu, ele nunca foi presente na vida dela. Tudo que eu consegui, assim, foi de forma judicial, né? Às vezes ela viajava com ele morava em Camboriú, e ficava lá um tempo. Só que assim, ele tentava sempre ficar com ela, ou então ele não ajudava. Então, o que eu consegui foi na justiça que pagasse pensão. E no ano que ele faleceu, foi que ele estava começando a pagar certo pensão, que ela estava com 10 anos de idade, né? E assim, quando ele faleceu, ele tinha um seguro, que foi que eu comprei a casa dela. Coloquei no nome dela, né? E logo quando ele faleceu, advogados entraram em contato, porque ela tinha direito a uma indenização, porque o pai dela faleceu num acidente em Itapema.
E o viaduto eles estavam arrumando e não tinha proteção. E com o acidente ele caiu do viaduto. Meu Deus. Então, assim, isso foi logo quando ele faleceu, né? Eles entraram em contato, eu aceitei, né, no nome dela, até com esse processo. E em 2023 saiu, depois de mais de 10 anos. Nossa. Então, ela tinha recebido uma indenização, não sei que valor, né? Mas eu nunca procurei saber porque não me importava, entende? E ela ali, ela não usou nada desse dinheiro, ela aplicou. Ela falou, mãe, eu vou viver como se eu estivesse recebendo só o meu salário. Porque eu sei que esse dinheiro eu não vou ter para toda a vida, eu vou comprar o meu carro, eu vou arrumar minha casa. Mas eu preciso não pensar nesse dinheiro agora, porque ela falou assim, não é muito, mãe, mas dá para comprar meu carro, dá para fazer alguma coisa na casa. Eu falei, então tá bom, minha filha. Então, assim, eu tinha algumas dívidas, ela pagou para mim, sabe? Tanto que quando ela recebeu esse dinheiro, ela ligou para mim, ela falou assim, mãe, quanto que você deve? Porque eu tenho muitos consignados, né? E ela falou assim, mãe, quanto que você deve? Eu falei, ai, minha filha, muito que eu devo. Aí, assim, eu perguntei pro gerente, eu mandei pra ela, ela falou assim, ah, mãe, esse valor eu não vou ter condições de pagar, mas eu vou te ajudar um pouco, tá? E eu nem lembrava mais daquele processo. Então, eu pensei assim, eu falei, o que aconteceu, filha? Você ganhou na loteria? Porque, assim, pra querer pagar uma dívida alta, né? Daí ela falou assim, não, mãe, lembra daquele processo? Eu recebi. Não é muito dinheiro, mas pode te ajudar um pouco. Aí, assim, conversando pessoalmente com ela, ela falou dos projetos dela, que ela gostaria de fazer. E ela queria muito, né, fazer a rinoplastia. E só que ela deixou isso por último, sabe? E o motivo dela ter vendido a casa dela e comprado outra é porque lá tinha segurança, né? Então ela estava sendo incomodada pelo ex, ela tinha medo e ali tinha câmera, tinha toda a segurança naquela casa. Foi a razão dela ter mudado de casa. E que fazia pouco tempo que ela tinha comprado o carro. Então, assim, mas ela trabalhava e essa razão de ela ter adquirido sabe, esse carro, feito a cirurgia. E quando ela comprou esse carro, não foi do dia para a noite. Ela demorou bastante tempo, ela deixou aplicado o dinheiro e falou que só quando ela tivesse certeza de qual carro, né? Ela era muito responsável. Então, assim, quando isso aconteceu, ela falava assim, mãe, pessoas ficam jogando indiretas pra mim, falando piadinhas, que eu tô com o velho da lancha, de onde que eu comprei esse carro. Eu falei assim, mãe, eu tenho que ficar explicando pros outros. Eu falei, não, é até perigoso. Você não tem essa satisfação pra ninguém. Ninguém tá nem aí pra você, porque se a pessoa se importa com você, ela não falaria isso. E as pessoas que te conhecem sabem de como você conseguiu esse dinheiro, de onde esse dinheiro. Então não importa. E assim, muitas pessoas tinham implicância pela beleza dela, sabe? Ela era uma menina muito bonita e muito querida também. A beleza, tanto interior como exterior, chamava atenção. Sempre muito humilde. Até as pessoas que trabalhavam, né, quando ela era gerente, eram amigas dela, gostavam muito dela, porque ela nunca tratava alguém, sabe, com superioridade. Então, assim, quem queria falar alguma coisa, ou é porque tinha inveja, sabe? Porque ela não dava motivo nenhum. Ela Nunca foi devia, algo... ela devia a alguém, a alguma instituição, nada? Jamais, jamais. Ela sempre, quando ela recebeu esse de valor, eu falei, minha filha, se você tiver alguma dívida, você pague suas dívidas primeiro, não vai gastar... Ela falou assim, mãe, eu não devo nada. Se eu tiver alguma dívida, é assim, com a van, que é uma coisa a prestação, mas está tudo em dia. Ela não devia nada. Ela era muito responsável. É uma menina organizada, pelo visto, né? Sempre, sempre. Ela anotava tudo. Ela tinha no celular dela uma planilha que, para cada coisa que ela ia gastar, ela sabia se ela podia ou não. Por que eu te faço essa pergunta sobre a questão de dever? Esses dias eu recebi uma informação que sua filha tinha deixado um ouro
numa loja para fazer alguma... aqui na cidade, né? Para fazer alguns reparos, alguma coisa assim. E a informação que eu recebi é que a Pamela ligou para essa loja querendo retirar o ouro que ela tinha deixado lá. A Pamela estaria se passando por uma prima. Você chegou a saber dessa história? Depois de tudo que aconteceu, uma moça entrou em contato comigo pelo Instagram, avisando que a Zá tinha uma joia para retirar numa joalheria, né? Que ela tinha mandado a arrumar ali, fazer, Polir, derreter, limpar, derreter e fazer outro. derreter, fazer outro. E eu fui até lá. A moça foi bem assim, né? Ficou assustada, ela falou assim: quem é você? Eu falei: sua mãe. Falei: ah, tá, porque é só pra mãe que a gente vai passar. Porque ligaram aqui, uma mulher ligou, se passando por uma prima. Eu perguntei quem era. E deu pra ver que ela ficou em silêncio e inventou o nome na hora. E não tinha nenhuma prima com aquele nome, né? E ela falou assim que tinha algo para retirar em nome da Zahara, que a Zahara tinha deixado o comprovante com ela. Só que assim, provavelmente era o comprovante que estava na carteira da Zahara. Porque essa desgraçada, ela ficou com todos os bens, os objetos da Zahara que estavam no carro. No carro. Ela deixava as coisas que era de costume dela, né? E daí ali ela estava saindo da faculdade, o notebook, o iPhone, a carteira com certeza estava na bolsa e estava com esse comprovante que era algo de valor, ela não ia deixar em qualquer lugar. Então até aí essa psicopata ela pensou em retirar, e pasmem você que foi no dia do sepultamento dela. Então ela assim não conseguiu nem se segurar. A ganância dela ela não conseguiu nem segurar, esperar um tempo para que não fosse tão visível que era um roubo aquilo. Né? Algo assim que saltava aos olhos, alguém no dia do sepultamento querendo tirar alguma coisa da vítima. Mas assim, é indiscutível isso, né, para se falar dessa pessoa, o que ela fez, ela foi na passeata, naquela marcha, ela participou da marcha Do Dia da do Mulher? Dia da Mulher. Ela foi lá, Ela estava na ela marcha? estava na marcha. Isso uma amiga dela confirmou que foi com ela até essa marcha. A assassina da sua filha Participou da estava na marcha, marcha. que era contra a violência, Contra a né? violência, que por um acaso também foi levantado Usado, o sim. nome da Zahara também, por conta da violência que ela sofreu. Quem fez o reconhecimento do corpo dela? Quando eu cheguei até o local, né? Que eu fui a última pessoa a saber, né? Eu cheguei até o local ali e a primeira coisa que vi o carro dela, mas assim, não, não, isso não te traz a realidade, né? Eu queria chegar até próximo do carro, mas não deixaram. Não deixaram. Até porque tinha toda a perícia, então eles conseguiram me tirar do local por isso. Porque eles falaram assim pra mim, me convenceram que se eu ficasse ali, ia atrapalhar a perícia. E eles aí ia passar alguma coisa, porque ia escurecer, e eles não... ia acabar passando alguma coisa para achar quem fez aquilo. Então, por isso eu saí dali. Eu não pude ver a minha filha. Não pude ver. Eles não deixaram, porque agora quando é em casos assim, eles têm autonomia pelas digitais de confirmar que é a pessoa. Então eles Entendi. não deixaram ver. Você só chegou a ver a sua filha no enterro, então? Ou Não, também não? não. Não vi. Não pude ver, não pude me despedir dela. Porque como ela tinha sido... Quando aconteceu tudo aquilo, ela foi dia 26, provavelmente pelo legista. Depois ele falou, então, ela já estava desde dia 26 à noite ali.
Era um dia muito quente, a pessoa teve a crueldade de deixar ela fechada no carro. Era um dia muito quente, Acho então que foi no dia que assim, chegou a 50 graus na cidade. então assim, foi muito rápido. Sabe, a despedida dela foi 1 hora apenas com o caixão fechado. E assim, não deu tempo nem para associar aquilo que estava acontecendo. Já tinha que ir atrás dos trâmites para poder fazer o sepultamento dela. Eles falaram com o meu marido, né? Que como seria aí, que ela teria que ficar até no outro dia no ML. E no outro dia, quando foi liberado, a gente já tinha que sepultar, porque perto das 3 horas a gente teve que ir até o cartório para pegar a documentação, voltar até ali no lugar, né, de pegar um outro documento. E ela já tinha chegado no cemitério e eu não estava lá porque eu estava resolvendo as coisas ainda. Documentação. Sim, eu tive 1 hora perto do caixão da minha filha, já tive que enterrá-la sem entender ainda que ela não estava mais ali. Então até hoje eu não entendo que ela não está aqui para mim. Ela está viajando. Ela... Eu não entendi, eu não consigo assimilar isso. O que a polícia te fala? Que eles continuam investigando, porque com certeza, sabe, os indícios ali levam que tinha mais alguém com ela, pelo menos mais uma pessoa, Uma terceira pessoa. uma terceira pessoa, porque assim, esse dito namorado dela, ele foi até a frente da universidade pegar o carro dela e foi até o local para buscá-la, local do crime. Mas assim, eu quero que O vocês... namorado da Pamela. Da Pamela. É, isso. Esse Bruno Martini, Sim. né? Ele foi até o local. Agora, eu quero que todos analisem o seguinte: como que alguém que se diz não saber, porque é isso que ele fala, que ele não sabia o que estava acontecendo. Você não sabe de nada, você vai buscar a sua namorada num lugar ermo, totalmente distante da cidade, escuro, totalmente escuro. Você vê um carro à distância e a tua namorada sai lá de perto daquele carro distante. E quando você vai buscar essa pessoa, você se esquiva de todos os radares para que não mostre a tua placa, porque hoje os radares eles não só multam, eles também identificam cada placa que passa ali. Exatamente. Então, qual a razão da pessoa querer se esquivar de radares se ele estava indo para um dia comum, fazer uma situação, para algo comum? E esse homem, ele tem passagem na polícia por coisas que ele fez. Sim. Então, assim, não importa. O psicopata, você nunca vai imaginar que ele vai fazer alguma coisa justamente porque ele é frio, ele é calculista. E o que eles fizeram foi tudo planejado. Foi tudo planejado, porque assim, esse cara fazia academia no mesmo lugar da minha filha, O Bruno. esse Bruno. Ele também morava no mesmo bairro dela, e essa Pamela também morava no mesmo bairro. Você sabe como foi que começou essa amizade delas, da Pamela com sua filha, com a Zahara? Foi por conta de questões comerciais, alguma coisa assim? Ela entrou em contato para fazer a parceria, para divulgar o trabalho dela. Tá. Começou aí. Começou aí, a Zá não tinha afinidade, igual muitas pessoas estão colocando, né? Que eram amigas. Que eram amigas, não era amiga. Não era amiga porque quando eu falava relacionão, eu falava, por que você faz isso, filha? Você não precisa. Ela tinha cílios longos e não precisava de colocar. Eu falava assim, fica excessivo, fica artificial. Ai, mãe, mas através dessa parceria eu divulgo e consigo outras. Porque ela queria isso, né? Ela gostava dessa parte de cuidados, de estética, sabe? Uhum. E assim, então assim, ela, e eu falava assim, não precisa, tanto que ela ia modificando a maneira de como, agora você gostou, mãe? Eu falei assim, eu ainda prefiro você natural, que você fica mais bonita.
Então, assim, essa mulher, tanto que tem vários vídeos só da Zahara no Instagram dela, dessa Pamela, sabe? E, assim, é algo A Zahara monstruoso. fazendo publicidade, Pra publi, né, que ela, chamam. isso, sabe? E, assim, é algo, assim, diabólico, porque ela coloca lá que olhar, que isso, que aquilo, elogiando a Zahara, né? Então a Zahara não tinha noção. Quando ela conversava comigo, quando aconteceu que ela falou por cima dessas ameaças, ela não tinha noção da gravidade, porque ela achava assim: eu estou segura, porque onde eu moro é um local seguro, eu tenho medida protetiva, porque ela achava que era o ex. Então ela achava assim: ele não vai fazer nada, porque ele não vai ter oportunidade, ele vai se arriscar demais. Então, se ela tivesse algo que uma segunda pessoa que ela desconfiasse, qualquer motivo de uma outra pessoa, ela teria falado, entende? Porque Sim. assim, ela pensava que era ele. Ela falava pra mim que era ele. E só que eu não sabia da gravidade, porque ela não deixou eu ver prints nem nada. Mas mesmo assim, né, eu aconselhava, tanto que ela foi atrás de boletim de ocorrência. Mas assim, ela não tinha noção que era uma pessoa que estava próxima ali a ela. E, sobretudo, o motivo pelo qual ela foi morta, porque até o presente momento, né, até a data de hoje, nós não sabemos a motivação do crime, né? Nem tampouco a senhora sabe, e o delegado e tanto os investigadores da polícia ainda também continuam investigando. Talvez eles saibam alguma coisa já, né? Mas até então nós não sabemos. A senhora, enquanto mãe, eu, enquanto jornalista e toda a sociedade não sabe o que aconteceu, o que motivou, que pode ser, inclusive, pelo que a senhora está me falando, inveja. E é algo assim que eu quero que todos reflitam. A inveja, a pessoa nunca ela vai confessar. Alguém vai dizer assim, eu invejava? A pessoa pode dizer qualquer outra, ela pode inventar qualquer outra coisa, mas ela não vai dizer que ela tinha inveja da Zahara. Porque a mulher é horrorosa, sabe? Quando você assiste um vídeo dela, o que eu assisti ela pedindo doação lá de Páscoa, o filtro não ajudou muito ela. Ali dá pra ver melhor ela. Então, assim, a Zahara, ela acordava pronta, porque ela era linda, entende? Então, assim, essa mulher, por todo esforço que ela tiver, ela nunca vai chegar aos pés da minha filha. Então, assim, ela tinha contato, tanto que ela comprou seguidores. Isso, pessoas me falaram que ela comprou. Depois de acontecer essa tragédia, ela aumentou mais de 3 mil seguidores. Isso sem as pessoas saberem, porque as pessoas tem muitas pessoas curiosas e começaram a seguir. Eu tô falando antes de ser revelado que ela era assassina. Então, assim, é lógico, nós como pessoas normais, né? A gente pensa assim, como que uma inveja pode levar a pessoa a matar? Eu acho que é um motivo, assim, muito pequeno, né? Sim, Porque nós não somos iguais a essa pessoa, sim. entende? Mas ali a gente tá falando de uma psicopata, Uma mente doentia, né? exatamente. Então, assim, é... então, é muito difícil que ela venha falar, porque ela se apropria, ela quer que todos sofram, entende? O objetivo dela. Como tudo que essa mulher fez, muito planejado, muito sangue frio, ela tá gostando de tudo que está acontecendo, de ver pessoas sofrendo, que faziam parte da vida da Zahara. Bom, Anami, eu espero que essa angústia no seu coração seja abraçada por Deus, que Ele te console todos os dias, que você tenha forças, que você conte conosco, que somos pessoas de bem, para que seja resolvido o mais rápido possível. Queria pedir também à polícia, aos investigadores, ao delegado, que dessem uma atenção especial a esse caso. É uma mãe, pelo que vocês perceberam, que teve muito pouco tempo entre perder e sepultar a filha. Tanto que ela tem essa dificuldade de entendimento até hoje. Acredita que a filha só está viajando, que já vai voltar para casa, e não vai. Então é importante que a polícia e todos que puderem, inclusive a sociedade, ajude, denuncie se você sabe de alguma coisa. Ninguém é mais forte do que a justiça. Ninguém.
Então, às vezes, você que está me assistindo sabe de algum detalhe da vida da Pamela, da vida do Bruno, ou de alguma coisa, não sei. Mas se você souber de alguma coisa, não fica com esse sangue nas suas mãos. Denuncie. E a gente está aqui, tá, Anami? O que você precisar, nós estamos juntos com você. Sim, e que todos pensem também o seguinte: quando aconteceu tudo isso, eu nunca imaginava que eu estaria vivendo esse tipo de situação hoje. Hoje nós vemos as leis só favorecem os bandidos, entende? Então, assim, você denunciar, você falar que tem, se tiver alguma informação, qualquer coisa como você citou, você está se defendendo desses assassinos que futuramente podem estar soltos e ferir alguém Da sua família. Entende? Então, assim, por que essa mulher fez isso? Ela era uma traficante. Ela foi condenada a ficar 6 anos, que é pouco, né? Para uma traficante. E simplesmente a mulher estava em regime domiciliar, com uma tornozeleira. Uma pessoa com esse tipo de pessoa estava aí perto de pessoas de bem. Então, assim, quando você concorda que as leis devem continuar dessa forma, não fazer nada, você está suscetível a perder alguém da sua família. Concordo. Então, assim, não espere que aconteça, sabe, algo com alguém que você ama. Isso mesmo. Né? Haja enquanto ainda você pode. Exatamente, enquanto dá tempo. Porque às vezes a gente pensa que não pode acontecer com a gente, mas pode sim, pode sim. Nami, obrigado, tá? Eu que agradeço, Obrigado por você ter gente. participado. Deus te abençoe, você e sua família, e suas crianças, Obrigada, amém. para que você tenha sabedoria e equilíbrio para manter os filhos também. A gente se vê na próxima entrevista especial aqui no seu Alô Foz. Até breve.